Olá! Agora vocês vão assistir a um documentário muito bem feito pela TV Educativa sobre os últimos dias de Lampião. É um documentário super interessante. Aproveitem! Mas antes, dê um like, se inscreva no canal. Ok, Cabroeira? Abraço a todos! Olá, o TVE Documenta de hoje apresenta Os Últimos Dias do Rei do Cangaço, documentário de João Marcos Carvalho com direção de fotografia de André Feijó e que conta a derradeira semana de vida de Lampião, o mais famoso cangaceiro brasileiro, morto há 80 anos pela polícia alagoana em terras sergipanas. Dividido em 4 capítulos, o trabalho traz, entre suas novidades, a perícia criminal realizada nas vestes do chefe cangaceiro, 8 décadas após sua morte, e que aponta quantos tiros atingiram Lampião durante o combate final em Angico. Venha conosco e confira o primeiro capítulo dessa história exclusivamente nordestina. Eita, sertão bravo! Sertão de Virgulino Ferreira, o Lampião, nascido em Serra Talhada, ele foi rei e capitão. Sertão dos violeiros, dos repentistas e do poeta prosador. Salve, salve o sertão dos cangaceiros, salve o Nordeste brasileiro. O cangaço é um fenômeno social exclusivamente nordestino associado ao banditismo rural que remonta ao século XVII. A palavra cangaceiro vem de canga, instrumento que os bovinos usam nas costas durante o trabalho no campo. Cangaceiro era o andarilho nômade que carregava apetrechos pendurados pelo corpo, como bornais, armas e cantis. Cabeleira, Lucas da Feira, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino e Senhor Pereira foram os cangaceiros mais famosos entre 1751 e 1921. Entretanto, a partir de 1922, quando foi promovido a chefe de bando por Senhor Pereira, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, se torna o ícone supremo do cangaço. Ao dar organicidade à tropa marginal, transforma a atividade cangaceira numa profissão rendosa. Passados 120 anos do seu nascimento e 80 de sua morte, Lampião junta-se a Padre Cícero, Delmiro Gouveia e Luiz Gonzaga na reduzida galeria dos mitos nordestinos do século XX. Segundo personagem mais biografado das Américas, perdendo só para o argentino Che Guevara, o temido cangaceiro ainda desperta ódio, admiração e curiosidade daqueles que, de alguma forma e ao longo dos anos, tiveram contato com ele e seus cabras. Na qualidade de mito, sua vida, pontuada de controvérsias, é estudada por pesquisadores que se reúnem periodicamente em inúmeras cidades do Nordeste, onde, por meio de seminários, conferências e palestras, procuram passar a limpo fatos ainda hoje cercados de teorias que se perpetuam através dos tempos. Seja como for, Lampião é indiscutivelmente o maior expoente do cangaço. Dependendo do ponto de vista e da conjuntura, para uns foi bandido cruel e sanguinário. Para outros, foi herói e benfeitor. Mas o que todos concordam é que ele era um guerrilheiro astuto, destemido e gestor competente da primeira organização criminosa do Brasil, fora do universo político partidário. Pode-se dizer ainda que, ao incorporar nas vestes de seu bando adereços especiais como cinturões e cartucheiras artesanais, lenços coloridos e chapéus com abas viradas, enfeitados com estrelas, moedas de ouro, crucifixo e outros símbolos místicos,
Lampião inaugurou o Cangaço Ostentação. 80 anos depois do ataque final ao último covil dos bandoleiros, a equipe da TV Educativa, com auxílio da Polícia Militar de Alagoas, do Exército Brasileiro e das prefeituras de Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia, além de atores voluntários e profissionais de várias áreas, foi ao palco dos acontecimentos para recontar os fatos que marcaram os derradeiros dias do Rei do Cangaço e parte do seu bando de foras da lei. Neste contexto, recorremos ainda a uma moderna perícia forense com a intenção de desvendar dúvidas e teorias sobre as circunstâncias da morte do mais famoso bandoleiro do Brasil, que ainda persistem na imaginação popular. Por fim, procuramos separar as lendas e as histórias mirabolantes dos fatos comprovadamente reais, jogando um pouco mais de luz naquilo que ainda está obscurecido pela falta de pesquisas mais aprofundadas. Se, contudo, não foi possível desvendar 100% dos fatos, fique certo que fizemos, dentro de nossas limitações técnicas, o máximo para deixar uma radiografia mais próxima possível da verdade histórica. Saindo de Maceió, nossa expedição seguiu para o sertão, se instalando no magnífico Cânion do São Francisco, município de Olho d'Água do Casado, onde montamos nossa base operacional. Ali descobrimos a história longa da amizade entre um coiteiro de Lampião e um policial da Volante, que passou grande parte da vida caçando cangaceiros na Caatinga. Achamos também a artista plástica Daniela Gonçalves, que eterniza o tema cangaço em suas pinturas. Foi nesse paraíso fluvial, em meio a paredões rochosos cortados pelo velho Chico, que encontramos o barqueiro poeta Zé Brejeiro, que com sua esposa Lindaura se dispôs a nos levar até Angico. Bom dia! Opa, bom dia! Fizeram boa pescaria? Ah, foi ótimo, excelente. Oi? Você deve ser o cara que vai levar a gente lá em Angico. Ah, sou eu mesmo, Zé Brejeiro, muito prazer. Essa aqui é minha esposa, Lindaura. Opa. Eu sou o Agostinho, viu? João, esse é o caba que vai levar a gente lá para Angico. Ah, é? Vem pra cá. Opa! Tudo bem? Tudo bem? Certo. Maravilha, senta aí. Muito prazer, Zé Brejeiro. E aqui é minha mulher, Lindaura. Tudo bom? Senta aí, Lindaura. Pois é, rapaz, me disseram que você conhece muito bem o São Francisco. Quanto tempo você navega nesse rio? Olha, seu menino, tá para mais de 20 anos aqui. Mais de 20 anos, quer dizer que você conhece o rio com uma palma da sua mão. Modestamente eu conheço aqui as pedras, conheço as prainhas, conheço até os redemoinhos. Rapaz, também com 20 anos de rio era de se esperar, não é verdade? Olha, na verdade muito mais. Meu pai já foi barqueiro por mais de 50 anos aqui e meu avô também. Teu avô foi barqueiro aqui? Ah, rapaz, então ele deve ter conhecido Lampião. Vixe, ó, se conhece o Lampião. Meu avô atravessou, foi muito cangaceiro por aqui, seu menino. Atravessou Lampião, Curisco, Zé Sereno, Luiz Pedro e atravessou também muita Volante, viu? Bom, então você deve ter muita história para contar, não é verdade? Olha, eu não, mas minha esposa aqui, a Lindaura, tem sim, viu? Ah, é, Lindaura, você conhece muito da história do cangaço? Ah, eu conheço dos cordéis, dos filmes, dos livros. Ah, então conta um pouquinho da história do Lampião. Ah, eu sei que ele nasceu em 4 de junho de 1898, no sítio Passagem das Pedras, em Vila Bela, que hoje Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Fala um pouquinho da família do Lampião, então. Eu sei que o nome dele era Virgulino Ferreira da Silva e ele era filho de seu José Ferreira dos Santos e de Dona Maria Lopes. Ah, eu sei também que ele tinha 8 irmãos. 3 deles foram para o cangaço: Antônio, Livino e Ezequiel. E João ficou em casa cuidando das meninas. Muito bem, estou impressionado, ela sabe mesmo. Eu não falei que ela sabia? Mas e você, Zé? Eu sei que você sabe de mais algumas histórias. Olha, história não, mas eu sei uns versos aí e sei umas músicas também. Então fale uns versos. É pra já. Eu me chamo Virgulino, de alcunha Lampião.
Sou cangaceiro afamado em todo o Alto Sertão. Não levo em conta inimigo e nem tenho medo do perigo se estou de arma na mão. Parabéns, então tá decidido. Você vai com a gente para Angico, mas leva a Lindaura também. Então vamos comemorar com a cantoria, né? Claro. Posso? Pode. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. É lampelam, pelam, 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 pelampião. Seu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. Seu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. Antes, porém, de partirmos para Piranhas, precisamos acrescentar alguns fatos importantes da vida de Lampião aos já contados por Lindaura. Em agosto de 1928, Lampião, o mais famoso bandido brasileiro, monta seu quartel-general itinerante às margens do Rio São Francisco, entre as divisas dos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, dividindo a sua tropa em subgrupos, o que dificulta a perseguição policial. Prossegue suas atividades criminosas, iniciadas 10 anos antes em sua terra natal, Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Foi mais uma década de horror para os sertanejos, que tiveram que conviver com os assassinatos, assaltos, sequestros, castrações, mutilações, invasão de vilarejos, cidades, fazendas e casas comerciais, além de incêndios em plantações e matança de gado e caprinos. Em 1930, Lampião se junta à baiana Maria Gomes de Oliveira, que passaria a história como Maria Bonita, abrindo o cangaço à participação das mulheres. Edificou na região uma eficiente rede de coiteiros que monitorava a movimentação da polícia. Além disso, contava com a proteção de poderosos coronéis sertanejos que lhe forneciam munição, remédio, roupas, calçado e dinheiro. Essa malha protetora, aliada à sua reconhecida competência como combatente, foi fundamental para que o rei dos cangaceiros conseguisse sobreviver por 20 anos à tenaz perseguição das forças policiais de 7 estados nordestinos. Porém, o inverno de 1938 estava destinado a ser o último de sua vida. Em 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, vira ditador e implanta o Estado Novo. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime inconstitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. Regime centralizador e policialesco que pressiona os interventores federais do Nordeste a extinguir o cangaço a ferro e fogo. Em julho de 1938, Lampião, com 40 anos de idade, um olho cego e manco por um tiro que praticamente lhe destruiu o calcanhar, estava sendo pressionado por Maria Bonita a deixar o cangaço, já que a perseguição policial não dava tréguas. No dia 18 de julho, o chefe supremo, por intermédio de coiteiros, manda avisar os chefes de subgrupos que queriam uma reunião geral na Grota do Angico, esconderijo em que estivera outras vezes e onde deveria discutir novos planos de ação, ou, segundo alguns, comunicar que abandonaria a vida criminosa. Os subgrupos comandados por Curisco, Labareda, Zé Sereno e Canário deveriam se encontrar com o grande chefe entre 22 e 28 de julho. No dia 18, os grupos espalhados pela região iniciam a marcha pela Caatinga rumo à Grota. A chegada de Lampião à Grota do Angico é cercada de mistérios, de histórias, depoimentos
muitos deles controversos. Consta que uma semana antes dele chegar a Angico, ele estava em Paulo Afonso, no Arrastapé, um povoado pertencente à família Gomes de Sá. Acorda a cabra da peste, coiteiro vem avisar que a volante tá por perto, os macacos vão chegar. Nessa vida de cangaceiro não podemos cochilar, somos todos bandoleiros sem lugar para posar. Lampião, Maria Bonita e sua guarda pessoal, composta por 8 homens de confiança, chega à Grota do Angico e se reúne ao subgrupo de Zé Sereno. Ô capitão, o senhor não acha que essa grota é meio esquisita pra gente se reunir? Capitão, ela só tem uma saída. E Curisco disse que ela parece uma cova de defunto. Cabra, tu se esqueceu que eu tenho coiteiro em Piranhas, Porto da Folha toda ao redor. Eles são meus olhos por tudo que é dessa banda. E já me falaram que o Tenente Bezerra está à nossa procura na Fabanda de Inhapi. Só deve ter uns 2 macacos na cidade. Tu esqueceu também que o capitão Eronido de Carvalho, governador de Sergipe, é meu amigo? Se o senhor está dizendo, capitão. Se assossegue, homem. Depois da reunião a gente vai embora. Curiça e Labareda estão atrasados, mas estão chegando. Como o senhor quiser. Agora, de olho no acampamento. Sim, senhor, capitão. Não quero macaco nenhum invadindo aqui. Simbora, homem. Sila. Oi, Maria. Bora fumar? Bora. Eita, mulher, que cara triste é essa? Briguei com o Virgulino. Logo passa. Foi coisa pouca, não foi? Sabe, Sila, eu já tô cansada dessa vida de cangaço. Viver fugindo dos macacos que não dão uma trégua. Levando tiro, passando fome e sede. Conheço o Virgulino, tem 8 anos. Ele tá 40 anos de idade. Só 20 no cangaço. Essa vida dá pra mim mais não. Quero é sossego. O dinheiro que a gente tem não dá nem pra gente gastar. Pois é. Eu digo a mesma coisa pro Zé. Eu tenho inveja do povo que pode comprar as coisas nas feiras, nas lojas, e que anda aí, no meio da cidade, sem precisar esconder a cara. Aqui, nós dependemos do coiteiro até para comprar uma agulha. Eu falei pra Virgulino que já dá pra largar essa vida, fazer igual o senhor Pereira, que largou o cangaço e foi lá pras bandas do Goiás, comprou uma fazenda, tá só de sossego lá. Queria dar essa vida pra minha filha. Expedita tá com 6 anos. Tá com 2 anos que eu não vejo. E o que o capitão disse? Disse que não ia largar o bando, não. Não vai largar os companheiros porque isso é traição e ele não quer ser lembrado como traidor. Mas vamos esperar. Logo cedo, o compadre Curisco e Labareda estão chegando para uma reunião amanhã. Eita. Maria. Que foi, mulher? Quer aquela luz acolá. Quer aquela luz acolá que acende e apaga. Será volante? Ué, deixa de avexame, oxi. Deve ser vagalume. Não se acostumou ainda. Então, deve de ser mesmo. Oi. Você me dá licença? Que eu vou dormir, é tarde. E Zé já preparou a toda. Não gosto de dormir sem mim, não. Vai com Jesus. Fique com Deus, Maria. Amém. Tendo em vista que o diálogo entre Maria Bonita e Sila aconteceu por volta das 22 horas, as luzes que ambas viram provavelmente fossem mesmo de vagalumes, ou de lanternas de vaqueiros que cruzavam a região, passando pela grota, uma vez que a volante só começou a subir o Morro das Perdidas por volta das 4 da manhã, com o dia clareando. Além disso, um oficial com a experiência do Tenente Bezerra
jamais permitiria que seus subordinados acendessem faroletes ou mesmo cigarros durante a caminhada, já que isto fatalmente atrairia a atenção dos cangaceiros. Todo comandante de volante sabia que Lampião, além de estrategista brilhante e audaz, chefe com liderança incontestável sobre seus subordinados, contava ainda com uma tropa invisível formada por coiteiros. Somente um vacilo absurdo do chefe cangaceiro, ou uma traição absolutamente inesperada, poderia mudar o jogo em favor dos que caçavam Lampião e seus comandados. Foi então que no dia 22 de julho de 1938, o imponderável conspirou em favor do tenente Bezerra, chefe da volante estacionada em Piranhas, Alagoas. Pedro de Cândido, coiteiro de confiança de Lampião, foi à casa de seu compadre Joca Bernardo, coiteiro de Curisco, com a intenção de comprar grande quantidade de queijos, levantando suspeitas em Joca de que os consumidores fossem cangaceiros acoitados nas proximidades. Na véspera, Joca tinha sido avisado que no dia 21, Lampião atravessara o São Francisco, de Alagoas para Sergipe, estando num coito não muito longe dali. Joca vai à delegacia de Piranhas e conta ao sargento Aniceto Rodrigues suas cismas com relação a Pedro de Cândido, dizendo que não sabia onde Lampião estava, mas que seu compadre contaria caso fosse interrogado pela polícia. O sargento vai ao posto telegráfico da estação ferroviária e manda transmitir ao tenente Bezerra, que realizava diligências na Vila da Pedra, hoje Delmiro Gouveia, o seguinte telegrama: venha urgente, boi no pasto. Entendendo a senha, Bezerra ordenou que Aniceto reunisse alguns soldados e fosse ao encontro dele no meio da Caatinga, onde, juntamente com o aspirante Ferreira, deveriam preparar o ataque ao esconderijo dos cangaceiros. No próximo capítulo de Os Últimos Dias do Rei do Cangaço, conheça os detalhes do ataque da polícia à Grota do Angico, que resultou na morte de Lampião, Maria Bonita e parte do grupo cangaceiro. Eu aguardo você, até lá!